naquela madrugada, João Paulo I faleceu. Questão de 4 horas depois, Marcelo, ele faleceria. Aí a coisa é, ele foi envenenado? A coisa é, ele era cardíaco e naquela noite ele passou por um desgosto tão grande que ele não resistiu? Aqui um pouco de sobriedade, não? Mas de uma forma ou de outra, Marcelo, os eventos vão precipitar o seu falecimento. Bom, morto João Paulo I, tudo muito rápido, se esperava que eles fossem dar alguma trégua, e é eleito o arcebispo de Cracóvia, que teria sido uma sugestão, Marcelo, de um nome particularmente de Wojtyła foi sugerido, porque naquele conclave quem veio muito forte ainda não foi o Siri? Pela última vez, Marcelo? Tinha o Benelli, né? Cardeal Benelli havia tido... Lembro do vazamento da entrevista do Benelli, né? O Benelli estava muito forte. Aí ele fez uma imprudência de dar a entrevista, e pedir para o repórter não publicar. Só o final. Só o final. E quando eles entram para a votação, o repórter publicou. Né? Ele publica e já está. Queimou o cardeal. Mas Baggio, Benelli, Bonini, o BBB, palavra ou sigla maldita isso, BBB. Mas o BBB do Muro, Baggio, Bonini, Baggio, Benelli. Mas o Benelli, mas que é ele que, Marcelo, segundo o Padre Muro, não sei o que você tem. Posso colocar dessa forma? Não, fala o que segundo o Padre Muro, é o Benelli que sugere Wojtyła. Então, vê que talvez ele com o nome queimado, né? Ele então... Parece-me que ele levanta e diz, olha, temos uma saída. Nesses modos, Marcelo, nós temos uma saída para o impasse que nós temos aqui agora. Criou-se um impasse, não? Vaza a entrevista dele, porque ele teria entrado eleito, não é, Marcelo? Sim, é o que se comenta, né? Um pouco parecido com... Tem aquele ditado, quem entra papa sai cardeal. A história do... Você conhece a história do Teta Manzi, né? Teta Manzi era do... ele foi bispo de Milão. O arcebispo de Milão. Diz que na eleição na eleição que elegeu Bergoglio, acho que não, acho que foi do Bento XVI. Foi do Bento XVI. Até ele entra logo à frente de Ratzinger na missa pro-eligendo, né? Na segunda-feira. Diz que ele haveria se despedido de Milão balançando o seu Saturno e dizendo, como se dissesse aqui, não volto mais. E se tem notícias, Marcelo, de que ele havia despachado toda a sua biblioteca e tudo para Roma, já mandando colocar um desses cases que, né? E que ele volta a Milão. É só para reforçar, né? Quem entra... Papa sai cardeal. Bom, o fato é que eleito Wojtyła, ganhou por lá ainda. Já não mais o Padre Muro, viu? O Padre Muro já tinha ido embora. Já vou embora. Já tinha ido embora. Mas por lá ainda o Wojtyła. E o que o padre... Um parênteses aqui. O que o Padre Muro fala da propaganda DUI? Porque nós falamos de maçonaria, mas parece que em sentido genérico, né? Da propaganda? Propaganda DUI. Me ajuda, Marcelo. Porque a gente está falando de sociedades secretas, que a gente às vezes genera, por exemplo, era Carbonaras no século XIX, aqui no Brasil teve a Bucha no século XX e tal. Lá no Vaticano II, inclusive segundo a 30 Giorni também, que era uma revista muito interessante. Eu lia muito. Eu falava que houve uma forte atuação dessa presença lá de sociedade secreta via propaganda DUI, que era uma loja, vamos dizer assim, especializada dentro do Vaticano, que tinha elementos como o Licio Gelli, não vou lembrar todos os nomes, Giuseppe Ortolani. O Giuseppe Ortolani chegou a morar aqui em São Paulo. Ficou processado, se escondeu aqui em São Paulo durante o tempo. Eu não sei que fim que ele deu. E mais uma figura que foi Calvi, Roberto Calvi, o homem ele era siciliano e depois ele montou uma máfia em Milão. Não lembro se era Scalvi ou Calvi.
Eu acho que é Calvi, Roberto Calvi, se não me engano. E ele ficou muito ligado com os negócios do Banco Ambrosiano, né? Até que então, justamente era essa arquitetura que tinha, com a via propaganda DUE. Não, ele não reporta e deve ter informações. Até uma sugestão, Marcelo, podemos tentar, aí teria que ser online. Quem sabe tentar aí o podcast com ele online. Seria ótimo. Não é, Marcelo? Eu me envolvo nisso para tentar fazer a ponte. Vai ser um prazer. Aí não ao vivo aqui, mas vocês tá certo, online. Perfeito. Né? Marcelo, olha, não me lembro realmente dele ter reportado mesmo nas nossas conversas pessoais. Posso voltar? Pode, fato, à vontade. Sim. Quando o Paulo VI não aceita o dossiê, ele conta que o Monsenhor Gagnon ele volta a Santa Sé e ele volta para entregar a sua carta de renúncia da posição do cargo que ele tinha ocupado. Aí é toda uma história muito maior ainda, ele morando no colégio, acredito, no Sacro Colégio dos Libaneses, que estava todo protegido por causa do terrorismo, com medo de ser assassinado. Mas aí vai abrir muito leque aqui e nós vamos perder o centro. Isso sim, porque você falava de Viau, Marcelo, do cardeal Viau, né? Ele conta que ele para o carro na porta e o Monsenhor Gagnon fala para o Padre Moura: entrega minha carta de demissão lá. Aí ele chega na Secretaria de Estado com a carta e diz: eu venho em nome do Monsenhor Gagnon entregar a missiva de sua renúncia, que deve chegar às mãos do Papa. Paulo VI ainda não tinha morrido. E aí, Marcelo, essa é muito, muito interessante. Diz que escuta a voz lá de dentro, o cardeal Viau, e diz que vem de lá: Padre Moura, o senhor por aqui, ele já era meio conhecidinho, viu? Por causa de ser secretário do... Você sabe que essas coisas correm, né, Marcelo? Correm lá dentro. E aí falou assim: desça lá, diga para o Monsenhor Gagnon subir, que eu quero falar com ele agora. Aí disse que o Padre Moura olhou para ele desse jeito, Marcelo disse: Eminência, não digo não. O senhor quer que ele suba, desça ao senhor e fale isso para ele lá. Eu não sou garoto de recado. Deu as costas e saiu, Marcelo. Olha a nobreza desse homem. Impressionante. Não? Para o secretário nobre, de Estado. Falou: não. O senhor está me mandando um recado? Ele está lá embaixo. Desça o senhor. Desça o senhor e convoque a sua presença para subir a sua sala, só para ter uma ideia. Bom, eleito Wojtyła, Marcelo. Só uma outra lá que nós vamos falar, Wojtyła. Nessa hipótese da morte do João Paulo I, vamos lá. O Padre Moura comenta alguma coisa da Missa Negra que o Malak Martin comentou nos textos dele? Marcelo, o Padre Moura era amigo pessoal do Padre Malak Martin. Os dois eram amicíssimos. Eram amigos. Amicíssimos, tá? Por isso que eu digo, eu acho que vale a pena tentar uma conversa com ele. Os dois eram amicíssimos. E ele só diz que muitas das dores, do sofrimento do boníssimo Padre Martin, que depois se tornou uma personalidade controversa. Muito, bastante. Não é? Sabemos disso. O a posteriori foi muito doloroso. Me parece que ele morre não nas melhores condições, não é? De profissão de fé e de guarda da unidade com a Santa Igreja. Mas fato é que o Padre Moura conhece essa história na palma da mão. A dita Missa Negra, o que se passou. Aliás, é o ponto de partida para ele escrever A Casa Varrida pelos Ventos, não é? Exatamente. Não é? A Missa Negra. Teve em dois locais, Vaticano e Estados Unidos. Tinha que haver o espelhamento, né? Espelhamento. Simultâneo. Acontecia nos Estados Unidos e fazia o espelhamento dentro da Santa Sé. Até a questão da demolição do altar mandada por Bento XVI. Bento XVI, quer dizer, ninguém nunca revelou a razão daquilo. Era da Capela Clementina ou Paulina? Eu já não sei, também mas que ele fez, ele mandou fez. Demolir e colocar fazer novo. Porque assim, a legislação antiga sobre a profanação dos altares, Marcelo, como está derivado da Escritura, mandava demolir. Demolir. Uma vez profanado o altar, demole e se faça um novo e se dedique um novo altar. Quer dizer, nessa base, o que se passou em Assis não ia sobrar um altar. Verdade. Não é? Verdade. Nessa base, o que se passou no encontro de Assis
Não ia ficar um altar. Colocaram o ídolo de Buda em cima do sacrário. Não, aí né? complicou. Ali foi uma coisa horrenda. Mas, Marcelo, nós conversamos sim. O Padre Muro tem muita coisa sobre essa matéria. Vai viu? ser um prazer. E sofreu. E ele fala com todas as letras. Padre Malak Martin era um homem reto, era um homem de Deus. Agora, a providência tem os seus ditames. Se não significada, mas permitida, permitir que ele estivesse onde ele estava, que visse o que viu, né, Marcelo? Agora, causou um estrago muito grande na sua consciência. Na sua vida, não? né? Na sua vida. Foi uma pena. Ele viu coisas muito graves. Né? Muito graves, muito graves. Ele era uma testemunha ocular. Repito, isso está cheio na internet. Padre Malak Martin foi amigo pessoal de Padre Charles Moore. Vamos tentar essa live, esse seu encontro com ele? Vai ser um prazer. Esse seu encontro com ele. Bom, voltemos a Wojtyła. Wojtyła assume. Marcelo, me permitam aqui uma coisa. Os ditos processos canonizatórios de todos os romanos pontífices pós-conciliares. Esta é uma matéria que vai ter que ser revista um dia mais tarde. E não somos nem eu, como membro da hierarquia, nem você, como leigo. Muito menos, não é? Que vamos rever. Só um nome. Só uma pessoa que tem potestade, de fato, para fazer essa revisão. Que será o próprio Papa. Sim. Um futuro Papa. Futuro Papa santo. Né? Santo. Papa católico. Católico, para valer. Né? Integralmente católico, que vai ter que fazer a revisão tanto de todos esses processos, quanto de toda a história recente, tanto do próprio Concílio Vaticano II. Sem dúvida nenhuma. E daí para frente ele vai ter que enfrentar isso. Tá de acordo, Marcelo, como historiador? Lógico. Né? Vai chegar uma hora que Deus vai enviar um Papa Santo que vai ter de enfrentar isso. Ele não vai ter escapatória, não. É diferente. Não é que ele não vai ter escapatória. Ele vai ser enviado para isso. Para isso. É outra matéria, né? É. A providência vai enviá-lo para isso. O problema é que o processual de todos os papas pós-Concílio Vaticano II, como santos, é emblemático. A exceção de Bento XVI, que tem uma rixa pessoal com o processo. E aqui não é nem que tenha uma rixa pessoal com o processo de infiltração por ter sido uma égide de ortodoxia, que não era. Ele mesmo foi um modernista ferrenho que, a que grau? Eu quero dar o bônus da dúvida, Marcelo. O bônus, não o ônus, mas o bônus da dúvida de que no fim de sua vida ele tivesse sofrido um processo de contrição, de arrependimento de ter feito parte de uma história que não deveria ter feito e para mudar isso. Então, há alguns processos. Bom, apenas um bônus. Wojtyła assume como João Paulo II o trono e ele só poderia ter assumido com esse nome, Marcelo. Podemos dizer até que quase que não foi uma escolha pessoal. Era quase que uma imposição. Necessidade, né? Uma necessidade. Vai se chamar João Paulo II porque é preciso que se chame João Paulo II. Então o arcebispo, o Monsenhor Gagnon, se apresenta a ele e diz, enfim, Santo Padre, os meus serviços em Roma terminaram, estou livre. A não ser que o senhor queira retomar o que começou João Paulo I. Que começou João Paulo I, Paulo VI não. Da recepção, lembram-se da recepção do dossiê e da não aceitação do dossiê até a morte, 3 meses. 3 meses. Mais 3 meses, mais 1 mês de pontificado de João Paulo I, 4 meses. Mas os intervalos para o conclave tudo põe aí mais 1 mês, mais os funerais, 5 meses. Mais a chegada de João Paulo II, nós estamos falando de 6 meses. O que são 6 meses, Marcelo? É nada. Nada. Tava tudo pegando fogo. Não é nada, não é? Nada. Não tem distância no tempo para ir fazendo as decantações, né, necessárias. O que ele ouviu de João Paulo II foi fique por Roma. Não estou pedindo, estou mandando, claro. Fique por Roma, que pode ser que eu venha precisar. Marcelo, passa o tempo, João Paulo II não sinaliza nada, ele retorna. Ele retorna ao Canadá. Passa o tempo o quê? 2, 3 meses também. O que eu estou fazendo aqui? Não é?
ele retorna ao Canadá. Nós estamos falando de... João Paulo II foi eleito em agosto ou outubro de 78? Agosto foi João Paulo I, né, Marcelo? Paulo, acho que talvez, né? Acho que deve ter sido depois já, outubro. mas pouco importa. Pouco mas importa. É nesse perímetro de 6 meses. Antes, é o fim de 78. Então nós temos o fim de 78, 79, 80 e aí 13 de maio de 81. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.